Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de História do Cristianismo, no nosso programa Raízes da Fé. Nós estamos estudando a história do cristianismo desde o primeiro século, e nós já estamos no segundo, e vamos avançar para o começo do terceiro século. Nosso objetivo é começo do quarto século, quando surge Constantino e fecha um recorte histórico da igreja, chamada a Igreja Antiga. E nós temos visto que um dos temas recorrentes na história da igreja, além do avanço, do grande crescimento, que é um tema principal, relevante, é a perseguição. A igreja nunca teve paz nesta terra. Aquele que pensa que pode ser cristão sem ser perseguido, ou ele não conhece a história, ou ele quer se enganar. Porque a igreja, por pregar a verdade e por se distanciar da mentira, ela atrai olhos malignos, olhos de gente ruim, contra a igreja, que não aceita que a igreja seja diferente. E nós temos visto como a igreja tem procurado se distanciar deste mundo de corrupção, desse mundo de mentiras, de idolatria, do politicamente correto, para seguir a sua fé monoteísta, direcionada a Jesus Cristo, que é marca do cristianismo. E nós terminamos na semana passada a aula mostrando as agruras da igreja, as perseguições na época do imperador Marco Aurélio, que era um conhecido na história como o filósofo, imperador filósofo, mas também um homem muito místico e que adorava aos deuses, sacrificava aos deuses, era um homem religioso. E ele passou pelo seu governo não em brancas nuvens, como nós falamos, não em céu de brigadeiro, como nós conhecemos, mas um período turbulento, guerras externas, instabilidade política interna, pestes, inundações, doenças. E qual era a prática romana? E Marco Aurélio não é diferente, acusava os cristãos de todos os males que acontecia no império, porque o cristão não sacrificava aos deuses e os deuses estavam aborrecidos com o Império Romano pela falta de devotos. E ele imprime uma grande perseguição, como vimos na última aula, e nós terminamos a última aula falando que, com a morte de Marco Aurélio, a igreja tem uma certa paz, uma relativa paz. Mas os rumores, as blasfêmias, as mentiras, as acusações continuavam. E a igreja se viu obrigada, humanamente falando, que Deus está acima disso tudo, promovendo essas ações da igreja, a igreja se viu obrigada a responder a estas acusações, a dizer que não são verdades, não são verdadeiras. E nós vamos tratar disso hoje, dos pais apologistas, que são pastores da época, meados do segundo século e iniciozinho do terceiro, pais, isto é, pastores, bispos, que se ocuparam com esta defesa da fé. Alguém tem que fazer isso. Alguém tem que defender a igreja. Se são acusações falsas, alguém tem que dizer o que é verdade e o que é mentira. E nós, portanto, vamos ver as acusações contra os cristãos no Império Romano do segundo século. Os cristãos, a igreja os cristãos continuaram a ser acusados. E papel agora desses pastores era refutar, negar as acusações, portanto, defender a fé cristã. A apologética nasce, portanto, desta época de perseguição, de agrura, dificuldades da igreja. O cristianismo, portanto, era uma religião ilícita, assim proibida. No Império Romano, como já dito, o Império Romano
suportava religiões. Então, para ser uma religião, para ser cultuada afora a religião romana, teria que ter permissão imperial, alvará de funcionamento. E aquela igreja, aquele grupo, religioso, também cultuava os deuses e tudo ficava em paz. A igreja não aceitava isso. A igreja queria adorar unicamente a Jesus Cristo. Como não adorava os deuses romanos, nem muito menos ao imperador, o cristianismo, portanto, era uma religião ilícita, não permitida. Se você for à China hoje, você vai ter igrejas cristãs que se reúnem, mas elas são todas monitoradas pelo governo, câmeras dentro da igreja. Só que há uma ala do cristianismo chinês que não é oficial. São cristãos que se reúnem para cultuar a Jesus Cristo, mas são igrejas clandestinas. Algo parecido a esta época do Império Romano. O cristianismo não era uma religião lícita, portanto, era tacitamente proibida. Mas só eram levados aos tribunais aqueles cristãos denunciados. Ainda no segundo século, até o final dele, e também no terceiro século, ainda se praticava a medida de Trajano. Lembra dessa medida? O Estado não poderia gastar seus recursos em busca de cristãos, perseguindo cristãos. Se eles fossem denunciados, eles seriam levados aos tribunais, se negassem a fé, eram liberados, segue a vida. Se não negassem a fé, eram, portanto, martirizados. Bastava um vizinho acusar. Bastava o seu vizinho, se você fosse um cristão romano, bastava um vizinho desafeto seu, por qualquer motivo, e ele vai acusar você perante as autoridades e você vai entrar em julgamento, e se não negasse a fé, seria martirizado. Então, ainda permanece a lei de Trajano. Lembra? Trajano com aquela orientação a Plínio o Jovem, lá na Bitínia, na Ásia Menor, na atual Turquia. Os cristãos viam a necessidade de dissipar os rumores e acusações que circulavam acerca de suas crenças e práticas. Como já dito, eles eram acusados, sofriam blasfêmias, mentiras que circulavam e, claro, para o povo era tudo verdade. E a igreja, portanto, se viu na obrigação de refutar, de negar e de defender a fé cristã. Assim nasceram, como nós já sabemos, os apologistas. São pensadores cristãos, intelectuais cristãos, que desenvolveram defesas da fé, as quais vêm sendo empregadas através de séculos. Muitas dos argumentos que nós usamos, das teses teológicas que nós usamos a favor do cristianismo, vêm dessa época. Eles eram grandes homens. E nós vamos ver agora quais eram as acusações contra os cristãos. Finalmente, se eu tenho que defender, na linguagem jurídica, se eu sou um advogado, quero defender o meu cliente, eu quero saber que acusação é esta, para poder utilizar as minhas defesas. Então, quais eram as acusações que circulavam no Império Romano, na sociedade romana, contra os cristãos? Eu pontuei aqui 9 acusações contra os cristãos, que precisava de defesa, de respostas para o público, para as autoridades, para a sociedade romana. A primeira acusação é que os cristãos promoviam orgias em reuniões incestuosas. O que é incesto? Relacionamento carnal entre irmãos. Lembra, inclusive hoje,
nós dizemos, meu irmão, minha irmã, e um dizia assim, olha, eu vou casar com a irmã Maria, olha, eu vou casar, eu tive um filho com o meu marido, o irmão fulano de tal. Pelo fato dos cristãos se tratarem como irmãos, claro que irmãos de fé, não de sangue, e se casarem entre si, o que chega lá fora? Irmão casando com irmão, isto é, algo deplorável. A primeira acusação, portanto, era de orgia. Irmão deitando com irmão, com irmã, tendo filho, casando em reuniões incestuosas. A segunda acusação, canibalismo. Essa acusação vem da ceia do Senhor. Lembra que Jesus falou, este é meu corpo, este é meu sangue, comei e bebei. Portanto, os cristãos reproduziram isso ao longo dos séculos, que na hora da ceia nós comemos o pão que representa a carne de Cristo e bebemos o vinho que representa o sangue de Cristo. E esta prática de considerar que a ceia é a carne, o corpo e o sangue de Cristo, chegava lá fora com acusação de canibalismo. Eles comiam as pessoas, comiam a carne, bebiam sangue de seres humanos. Então veja só, né? Quem não conhece a verdade, ou procura conhecer a verdade, fica falando coisa que não deve. A terceira acusação, os cristãos eram acusados de serem ignorantes, bárbaros, incultos, gentalha desprezível. Lembra da carta de Tácito? Humilhando os cristãos, mesmo que inocentando da acusação do incêndio de Roma, mas menosprezo completo, era uma das acusações. Acusação de número 4, a causa das desgraças que sobreviam ao império. Lembra de Marco Aurélio? Acusando os cristãos de todas as mazelas, todas as desgraças, perdas em batalhas, enfermidades, pestes que aconteciam no Império Romano. A culpa era de quem? Dos cristãos, porque não adoravam os deuses, não cultuavam o imperador. Acusação 5. Traidores do Estado. Não participavam das festas, jogos, exército, teatro, etc. Portanto, eles eram traidores do Estado. Os cristãos se recusavam a ir participar de festas, claro, festas pagãs e idólatras, de participar dos jogos, a exemplo dos Jogos Olímpicos, que passaram para o Império Romano com as corridas de bigas, enfim, o atletismo. O Império Romano absorveu toda essa cultura olímpica dos gregos. Só que eles sacrificavam os deuses. Vou dar um exemplo rapidamente. Você lembra que toda vez, durante as Olimpíadas, não tem uma cerimônia que antecede do acendimento da pira? Aquela tocha que passa de mão em mão, as pessoas se sentem honradas por andar um pouquinho, correr com a pira pelas cidades do mundo? Por que acende o fogo na época dos Jogos? Porque é uma prática da Grécia. Eles acendiam homenagem ao Deus. Esse Deus era representado pelo fogo. Portanto, era uma idolatria. E hoje você nem sabe disso. Acende a pira, acha bonito lá na abertura, mas isso é um resquício dos Jogos Olímpicos gregos, que, para começar, era sacrifício aos deuses, no acendimento do fogo, que era uma representação de um Deus. Portanto, os cristãos se recusavam a participar dos jogos, que tinham sacrifícios aos deuses antes dos jogos. Ao exército, como já foi dito, o exército sacrificava ao deus Mitra, era um deus da guerra, então eles eram devotos desse deus. E para ser um soldado romano, tinha que então sacrificar a esse deus. Teatro romano eram peças imorais, homem com homem, mulher com mulher, falando palavrão, e os cristãos, portanto, se recusavam a participar disso tudo. Era a quinta acusação.
A sexta acusação contra os cristãos: são adoradores de um homem preso como malfeitor, condenado e morto pelo Estado. Essa gente não deve ser boa, porque eles adoram um homem. Primeiro, adoram um homem. Nós adoramos deuses. Nós, romanos, adoramos os deuses. Esse povo adora um homem. E pior, um homem preso como malfeitor, está nos anais do Império Romano. O homem foi condenado, julgado pelo Império Romano, e o Estado matou esse homem. Agora eles adoram esse homem como um Deus. Uma acusação, né? A sétima acusação: Jesus era filho de Maria com um soldado romano. Surgiu essa acusação, essa notícia no segundo século, que Maria não era nada de virgem, que Jesus não nasceu através de um parto virginal, né? Mas nasceu por um ato de adultério de Maria com um soldado romano, portanto, maculando a história de Jesus Cristo, manchando o cristianismo, cuja origem foi um adultério. A oitava acusação contra os cristãos do segundo século: são insensatos por procurarem sem resistência a morte para ganhar uma suposta vida melhor. Esse povo é um povo louco. Ele não nega a fé, e ele corre em direção ao martírio. Lembra de Inácio pedindo para a igreja: não façam nada, não impeçam o meu martírio, eu quero ser trigo na boca dessas feras. Portanto, eles eram acusados de, sem resistência, ir para o martírio. Lembra de Blandina, na semana passada? Lembra de Policarpo, semana passada? Na fogueira, adorando a Deus. Crucificado, falando ao Senhor, os animais mordendo e eles em paz. Esse povo é doido. Portanto, era uma oitava acusação. E a nona acusação: os cristãos eram chamados de ateus. A mesma acusação que foi acusado Policarpo. Lembra de Policarpo? Como é que pode ser um ateu se ele crê? Porque aquele que não adora os deuses romanos e presta culto ao imperador é um ateu, mesmo que tenha seus deuses. Mesmo que tenha seus deuses. Portanto, a acusação contra os cristãos era de ateísmo. Portanto, diante dessas acusações todas, de canibalismo, de incesto, de tantas coisas que nós vimos, era necessário a igreja levantar-se contra isso, explicar para a sociedade, explicar para as autoridades o que nós fazemos aqui, como nós cultuamos a Deus. E assim foi necessário oferecer argumentos sólidos que fizessem frente a essas acusações e ataques contra a igreja. Essa foi a obra dos apologistas, gente que foi colocada por Deus, por assim dizer, colocou a sua vida nesta missão, viveu para isto, para produzir material, intelectuais, pensadores cristãos, que escreveram obras sólidas, que estão até hoje. Você pode comprar essas obras, essas apologias, que muitos dos argumentos que nós temos, como já foi dito, nós falamos hoje, usamos hoje, que vem dessa época, e nós nem sabemos disso, né? Muito bem. Quero tratar de alguns deles, os principais apologistas dessa época. Nós temos aqui 3. Os principais apologistas do fim, nós já estamos chegando ao fim do segundo século e início do terceiro, que eles são dessa data, né? Final do segundo, início do terceiro século. O primeiro é Taciano. Esta obra você pode comprar. Taciano, a mais antiga vida de Jesus, de Atessaron, é uma obra que Taciano escreveu, que é uma harmonia dos evangelhos, que reúne todos os 4 numa única narrativa de Jesus Cristo. Esta obra é uma obra do segundo século. Taciano fez isso, era um pensador. Primeiro, então, é Taciano, ou conforme né, a variação linguística latina, Tatiano. O segundo apologista
que trago esta obra aqui, ó, antiga, trouxe a imagem dele, está em latim, é de Tertuliano, Florentius Tertulliani. É uma obra que está no museu, portanto, pertence a esse grande apologista Tertuliano. Vamos saber um pouquinho do pensamento dele. E o terceiro apologista, também a capa de uma obra, Justino Marte. Por que Marte ficou conhecido por esse epíteto? Porque ele morreu martirizado, como qualquer cristão dessa época. Portanto, para a gente trabalhar com esses autores, esses apologistas, a gente precisa pensar em duas coisas. Uma coisa, dividir em duas, né? Qual era a relação entre cristianismo e cultura pagã? Relação saudável. É possível termos contato com a cultura pagã ou não? É possível um cristão ser um cristão e frequentar a festa do boi de Parintins? Ou ir para o carnaval, para uma festa folclórica? Esta discussão que acontecia nessa época. Discutiam a relação adequada entre a fé cristã e a cultura pagã. E nessa discussão, eles se dividiam em dois grupos. De um lado, os que defendiam a separação radical entre fé cristã e cultura pagã. Isto é, não tem diálogo, não tem. Por outro lado, o outro grupo defendia que é possível ter uma relação positiva, uma postura positiva diante da cultura pagã. Isto é, existe algum ponto de toque, algum ponto de contato. É possível um cristão ser cristão e ir para uma festa folclórica, a uma festa junina, a uma festa do boi, ao carnaval, que isso é folclore, isso é cultura, é possível. Então, de um lado, aquele radical que dizia não é possível, qualquer contato com a cultura pagã, e aquele que dizia é possível. Os defensores da separação eram Tassiano e Tertuliano. Eles defendiam a tese de que fé cristã não pode se relacionar com cultura pagã, não tem nada a ver. Portanto, aqui uma frase, uma obra, né, de Tassiano, Discurso contra os gregos, é uma obra, né, em espanhol, né, e que eu trago aqui uma citação de Tassiano nessa obra. Muito do que os gregos se orgulhavam, na verdade, tomavam de outros povos, também considerados bárbaros. A astronomia tomaram dos babilônios, a geometria dos egípcios, a escrita dos fenícios. Os deuses gregos são dignos de vergonha. Eles praticam mentiras, adultérios, incestos e infanticídio. Como adorar deuses tão indignos assim, inferiores aos cristãos? É a opinião de Tassiano. Por isso que não dá para ter relacionamento entre fé cristã e cultura. O que pensava Tertuliano? É uma obra da editora Paulus, você pode comprar, Patrística, uma série. Esta aqui é exclusiva de Tertuliano. O apologético, então, já estamos no início do terceiro século. O que dizia Tertuliano em relação a essa relação entre fé cristã e cultura pagã? Que Atenas tem a ver com Jerusalém? Ou que tem a ver a academia com a igreja? Isto é, não tem nada a ver, portanto não há relacionamento. Então, Tassiano e Tertuliano são pais apologistas que afirmavam que não pode haver nenhum ponto de contato entre fé cristã e cultura pagã. Já Justino Marte pensava diferente. Ele era simpatizante de uma relação possível entre fé cristã e cultura pagã. Esta é uma capa de uma obra também que você pode comprar, Apologias de Justino Marte. Como é que pensava Justino Marte? Uma outra obra aqui da série patrística, da editora Paulus, exclusiva de Justino Marte. Justino via muitos pontos de contato entre cristianismo e filosofia pagã. Por exemplo, ambas têm a perspectiva de um Deus supremo. Tanto a filosofia pagã, quanto a cultura pagã, quanto o cristianismo, todos se encontram nessa perspectiva de um ser supremo. Segundo,
Sócrates e Platão falaram da vida além da morte física, isto é uma mensagem cristã. A vida não acaba aqui, ela tem uma vida futura, uma vida eterna. Aí Justino dizia, olha, Sócrates e Platão também falaram disso, portanto é o contato entre cristianismo e filosofia pagã. Terceiro, Platão dizia que há um outro mundo de realidades eternas e perfeitas. Platão dividiu a realidade em dois planos, o mundo do númena, perfeito, e o mundo do fenômena, imperfeito. Portanto, assim como o cristianismo pensava, este autor, Justino Marte, que o cristianismo pensa da mesma maneira, existe o céu perfeito, onde Deus mora, existe a parte de baixo onde nós moramos, que é a parte, o lado imperfeito dessa realidade. Então Platão dividiu essa realidade e o cristianismo pensa da mesma maneira, então ele encontrava ponto de contato entre os dois. E a realidade do logos, o grego entendia que logos era uma inteligência que dava sentido às coisas. Portanto, tudo que acontece, que foi criado, toda a lógica desse mundo vem do logos. Por isso, a palavra lógica vem de logos, palavra para palavra em grego, né? Ou raciocínio, ou doutrina, ou lógica. Portanto, ele dizia, está vendo, João fala lá no seu evangelho sobre o logos. Portanto, ponto de contato. Eu quero terminar esse nosso encontro, essa aula, dizendo que essa discussão dos apologistas é uma discussão atual. Até que ponto o cristianismo pode se relacionar com a cultura secular? É uma decisão que nós temos que tomar. Veja que os apologistas se dividiam. Uns que eram radicalmente contra, como Tassiano e Tertuliano, outros que conseguiam estabelecer diálogo, como Justino Marte. Mas e nós? E eu e você? Sabemos esse limite? Ou nós radicalizamos, nós não temos contato nenhum, porque o cristianismo é incompatível com a cultura pagã e vice-versa, ou nós mantemos um pé aqui e outro pé ali, considerando que há ponto de contato. É uma decisão que temos que tomar para assim podermos viver um cristianismo com consciência e segurança. Eu não quero fazer juízo de valor, porque minha proposta é trabalhar com a história, mas fazer você refletir sobre essas duas realidades. Você pode ter contato, é possível um contato, relacionamento com a cultura folclórica brasileira, ou não é possível? É para você refletir, pensar, tomar sua decisão, procure seu pastor, a sua igreja, seja orientado, estude a palavra, obras sobre a palavra que orientem você nesta decisão. Fico por aqui, Deus o abençoe.